Bom, senador, como o senhor avalia o depoimento hoje do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres? Foi um depoimento significativo para o rumo das investigações. Ele confirma uma tese que já está presente na CPI desde o depoimento do ministro Mandetta, de que existe ainda um comando paralelo no enfrentamento à pandemia. Ou seja, existe o comando de enfrentamento à pandemia baseado na ciência, que foi assim durante a gestão do ministro Mandetta, foi assim durante a gestão do ministro Tachi, teve um hiato durante a gestão do ministro Pazuello e retoma essa convicção pautada na ciência com o atual ministro. Mas, em paralelo a isso, há um comando sediado no Palácio do Planalto que baseia o enfrentamento da pandemia no negacionismo ou então na tese da imunidade coletiva, o que alguns chamam de imunidade de rebanho. E essa tese parte do pressuposto que não deve ter investimento em vacina, deve ter investimento em cloroquina. E isso fica muito presente no depoimento do senhor Barra Torres, quando ele testemunha e confirma a existência de um comando para alterar a bula da hidroxicloroquina. E, de certa maneira, ele confirmou uma informação que o ex-ministro Mandetta chegou a dizer na comissão, né? De certa maneira, não. Diretamente ele confirma a informação. Ou seja, existiu esse movimento, que me parece ser muito absurdo. A alteração da bula de um remédio a partir das vontades de técnicos que não são da área e sem o aprovo e o autorizo da agência responsável. E, a partir de agora, o que pode ser feito por parte da CPI em relação a esse tema da cloroquina? Olha, a cloroquina não é o tema central. A cloroquina é uma parte que indica uma estratégia. Uma estratégia adotada por parte do governo, ou pelo menos de parte do governo, que é sediada no Palácio do Planalto, que compreende que, ao invés de investir em vacina, em medidas sanitárias, em isolamento físico, em medidas dessa natureza, era melhor investir na infecção de todos. Isso tem um preço. E é talvez isso que nos tenha levado a essa circunstância de ser o segundo país do mundo a ter mais mortes de Covid hoje. A gente já está na segunda semana de depoimentos, né? Mas o senhor disse de uma maneira bem contundente que já há informações em relação a esse possível assessoramento paralelo que tem se falado. A minha dúvida é a seguinte: como a comissão agora pode avançar nesse sentido para ter mais informações em relação a isso? Só com os depoimentos ou avalia alguma quebra de sigilo? Não, nós já temos alguns documentos, algumas informações que já chegaram à CPI, né? E vamos ver os próximos depoimentos ainda dessa semana. Tem o depoimento do senhor Van Garten, previsto para amanhã, tem o depoimento da Pfizer. Essa linha que nós estamos perseguindo, que começa a ser pautada a partir do depoimento do ministro Mandetta, pode ter uma sequência nos depoimentos que virão. Principalmente se ficar confirmada que houveram, melhor dizendo, que ocorreram negativas do governo em relação à aquisição de vacinas. Na expectativa do depoimento do Van Garten, que vai ocorrer na quarta-feira, a expectativa dos senhores é que ele explique melhor a relação da entrevista que ele deu à Veja, dizendo sobre a incompetência do Ministério da Saúde por parte da compra das vacinas? Em primeiro lugar, sim, é que ele adentre nesse tema. As contradições dele com a gestão do ex-ministro Pazuello. Mas vamos procurar avançar além disso. Ele era secretário de comunicação. Talvez ele tenha informações para nos passar sobre as estratégias de comunicação do governo no enfrentamento à pandemia. E, de certo, ele vai ser questionado em relação a esse assessoramento paralelo, por ele estar no Planalto, por ele ter estado no Palácio do Planalto? Inevitavelmente. Inevitavelmente. E se ele tinha uma compreensão, uma conduta diferente da conduta do então ministro Pazuello, então fatalmente versaremos sobre isso nas indagações. E sobre o Pazuello também, o depoimento vai ser dia 19, não é isso? Já tem se falado numa uma possibilidade de apresentar um habeas corpus, um pedido de habeas corpus para não vir depor. Como é que você avalia essa situação do Pazuello, de ter mudado a data, ter adiado o depoimento? Eu acho desnecessário. O senhor Eduardo Pazuello não vem a essa CPI na condição de investigado.
ele vem na condição de testemunha. Na condição de testemunha, ele tem que falar os fatos que ele viu, que ele presenciou, ele tem que testemunhar sobre isso. E eu acredito que alguma tentativa de habeas corpus será inócua no Supremo Tribunal Federal, visto que o ministro Lewandowski já tem posição pacificada sobre esse tema em outras decisões anteriores. Mas como o senhor avalia essa sinalização de um receio, não sei nem se pode ser um receio, mas essa possibilidade de adiamento pela segunda vez de um depoimento? Não, essa possibilidade não existe. O senhor Eduardo Pazuello pediu dispensa do depoimento por conta de estar em quarentena. Mesmo nessa quarentena, ele foi visto em encontros com o ministro Onyx. Versa informações que ele teve encontro essa semana com o presidente da República, ou seja, de quarentena ele não teve nenhuma quarentena. Então, não tem possibilidade alguma, o depoimento dele será na quarta. Bom, e a respeito do Pazuello, o que o senhor espera agora, a partir da semana que vem, que ele venha e que ele colabore com a investigação, que ele responda às perguntas, que ele fale a verdade, como testemunha tem essa obrigação? Ninguém tem a temer nada nessa comissão parlamentar de inquérito. Quem tem a temer nessa CPI é o vírus e os aliados do vírus. Se o senhor Pazuello fez tudo o que deveria ter feito para impedir o aumento da infecção e de contágio no território nacional, ele não terá o que temer no depoimento nessa CPI. O que eu espero, que nós esperamos dele, é a colaboração com o rumo e com a condição das investigações, como estamos fazendo. Governistas têm falado a respeito de uma cortina de fumaça sobre essas questões referentes à cloroquina, a esse assessoramento paralelo. Como é que o senhor avalia essas declarações dos governistas sobre essa cortina de fumaça, uma vez que eles alegam que, na verdade, o foco deveria ser no repasse federal a estados e municípios? Olha, quem tem falado da hidroxicloroquina com insistência são exatamente estes senadores que você cita. São eles que toda reunião tem uma obsessão pela cloroquina. Falam o tempo todo dela. Nós só abordamos o tema quando percebemos que ele era uma parte dentro de uma estratégia de contaminar a todos. Nós queremos investigar todos os casos de corrupção, a começar pelos do governo federal também. De todos, seja quem for, esteja onde estiver. Além desse assessoramento paralelo, o que o senhor já identificou de problema até aqui, na CPI? Olha, esse, abre aspas, comando paralelo, ao que nos parece, tinha uma concepção no enfrentamento à pandemia. Qual seja essa concepção? A contaminação de todos, a infecção de todos. Isso está tendo um preço, e poderia ter tido um preço maior. Porque se temos um índice de mortalidade de 2%, 2,5%, 3% que o valha, se todos os brasileiros se contaminassem, isso significaria 6 milhões de mortos. Nós estamos com mais de 420 mil mortos. Projeções mais pessimistas apontam que podemos chegar a 500 mil ou mais. Nós nos envolvemos em um atoleiro sanitário que, no nosso sentir, foi de responsabilidade direta dessa política. A CPI avalia convocar o vice-governador, que foi vice-governador do Amazonas, que até deu uma declaração recente em relação ao presidente, às estratégias de combate à pandemia em Manaus. Nós não descartamos convocar ninguém. Não descartamos convocar o vice-governador do Amazonas, não descartamos convocar e aprofundar investigações sobre fatos conexos em transferência de recursos federais. Vamos concluir esses depoimentos agora do mês de maio e vamos ver como nós organizamos para o mês de junho os depoimentos futuros. Bom, tem aprovado os depoimentos até o do Butantan, né, que foi remarcado, do Pazuello também. Dos imunizantes todos. Isso, e do Pazuello. Do Pazuello, do Ernesto Araújo. Isso, eu acho que é isso, e né? dos imunizantes, basicamente. Isso. Aí qual é a previsão? Já tem alguma conversa em relação aos próximos? O Paulo Guedes, a gente sabe que não tem uma unanimidade. Nós vamos reunir a direção da CPI e vamos marcar uma sessão deliberativa. A sessão deliberativa tomará o encaminhamento sobre os depoimentos futuros que virão a ter. O senhor tem algum nome que o senhor queira pleitear junto com os demais membros? Tem vários requerimentos de vários nomes, de várias autoridades. Nenhum nome especial. Nós temos que convocar os nomes que tenham
relação com as investigações para esclarecer o procedimento de investigações. E do ponto de vista dessa estratégia da CPI, algum nome em vista? Temos assim, aí tem vários nomes que estão colocados aí. Hoje surgiu o nome do Braga Neto, surgiu o nome anteriormente do Eduardo Ramos. Agora não vamos convocar ninguém por convocar. Vamos convocar o que possa, aqueles que possam vir à CPI para esclarecer aos fatos, que se reportem aos fatos. A doutora Nícia Yamaguchi hoje foi cogitada, né? Vamos ver qual é o conjunto de nomes e vamos tentar enquadrar dentro do tempo que a CPI tem para que os nomes que venham possam ser esclarecedores para o ritmo da CPI. Só mais uma em relação à convocação, o relator Renan Calheiros ele disse que achava que não valia a pena para a comissão ouvir Paulo Guedes nem o Carlos Bolsonaro, que são nomes que têm sido também levantados entre os membros da CPI. O senhor também concorda com essa? Olha, eu acho que qualquer nome tem que ser com foco na investigação. Poderíamos chamar algum dos filhos do presidente aí, mas não chamaremos por conta de nossas vicissitudes ou de nossa circunstância particular ou por necessidade de espetacularização. Aqui não vai ter espetacularização nessa CPI. Vamos buscar os nomes que tenham conexão com a investigação. Não vejo, embora tenha sido citado pelo ministro Mandetta, não vejo a essa altura como razões, por exemplo, para escutar os filhos do presidente. Né? Não vejo que há ambiente para isso. Vamos ver o que os próximos depoentes dizem. Nós temos uma lista de depoimentos a ocorrer até o final de maio. Os governistas eles têm subido o tom, né, dentro da CPI. O senhor mesmo já protagonizou algumas discussões ali, uns bate-bocas com alguns membros. Por que o senhor acha que agora eles deram essa mudança talvez uma mudança de estratégia na condução da CPI? Não acho que eles tenham subido o tom, não. Eles têm nos ajudado. Eles entraram com a ação do Supremo Tribunal Federal contra o relator e tornaram o ministro Lewandowski prevento. Então, essa foi uma medida que nos ajudou. Não foi nem preciso a gente convocar a doutora Yamaguchi. Os requerimentos de convocação já são deles. Nós temos, a base do governo tem nos ajudado muito, tem ajudado essa CPI, tem ajudado na condução das investigações, tem ajudado a direção da CPI. Nós não temos nada a destoar da conduta dos integrantes da base do governo. Tem dado uma importante colaboração para as investigações. Mas o senhor acha que eles temem algum foco específico em relação ao avanço dessas investigações? Falam sobre desgastar a imagem do presidente? Olha, pelas colaborações que eles já deram à CPI, por exemplo, a doutora Yamaguchi, eles se convocaram. Fomos nem nós. Quem foi primeiro ao Supremo Tribunal Federal foram eles, não fomos nem nós. Pelas colaborações que eles têm dado à CPI, eu tenho que só que agradecer. Eu queria que tivéssemos, eu já participei de várias CPIs aqui no Congresso, eu queria que tivesse bases governistas tão colaborativas com o rumo das investigações como essa tem sido. Só para a gente fechar, em relação ao prazo da CPI, são 3 meses, 90 dias, podendo ser prorrogado. Você acredita que vai conseguir encerrar a investigação no prazo? Vamos trabalhar para isso, mas se a investigação tem algo que se impõe em uma CPI, Sua Excelência, o fato. Se os fatos, melhor dizendo, imporem necessidade de avançar nas investigações, nós assim o faremos.